Há algum tempo, eu estava numa situação muito difícil. Perdi meu emprego depois que nossos fornecedores aumentaram os preços drasticamente, o que resultou em demissões de muitos funcionários da base da hierarquia. É curioso como esses cortes de empresas parecem nunca afetar os que estão nos cargos mais altos. Enfim, eu precisava de algo novo em cima da hora. Tinha contas médicas para pagar de um pequeno problema no ombro e não me importava muito com a origem do dinheiro. Navegando por fóruns, me deparei com um cara que precisava de ajuda. Ele precisava de alguém para revisar alguns filmes. Não era muito específico, então imaginei que ele quisesse converter algumas daquelas fitas antigas para um formato digital ou algo assim. O anúncio dizia que não era necessário ter experiência prévia e que levaria dias, talvez semanas. Parecia fácil o suficiente, e ele estava oferecendo um bom pagamento. Conheci o cara num posto de gasolina nos arredores da cidade. Era difícil não notá-lo. Um homem de quase 2 metros de altura com um cabelo escuro. Mesmo sentado, dava para perceber seu tamanho. Ele veio até mim. Ofereci um aperto de mão. O homem pareceu não saber como agir. Levou alguns segundos para apertar minha mão. Quando finalmente falou, tinha a voz de um fumante, como se estivesse prestes a tossir. "Você está aqui para ajudar com o filme?" Ele perguntou. "Sim, parece que eu consigo resolver rápido. Para onde estamos indo?" Falei. "Não é longe. Você pode dirigir," ele disse, entrando no meu carro sem usar o cinto de segurança. Coloquei meu cinto e acenei para que ele fizesse o mesmo. Levou alguns segundos, mas ele entendeu. "Qual seu nome? Não gosto muito de te chamar de grande," perguntei. "Herman," ele disse. Me apresentei da mesma forma. O homem espantou um inseto que subia pelo seu braço e seguimos nosso caminho. Não foi uma ótima primeira impressão, mas não posso dizer que não tinha sido memorável. Ele tinha razão, não era tão longe assim. 2 curvas numa estrada de terra esburacada, depois estacionar ao lado de uma cerca de arame fechada. Tivemos que caminhar dali em diante, levou uns 10 minutos. Acabamos perto de um antigo prédio de escritórios, num local que parecia um ferro velho decadente. O lugar estava praticamente vazio, provavelmente abandonado há anos, mas ainda havia energia elétrica. Eu morava na região há alguns anos e nunca tinha imaginado que aquilo pudesse estar ali. Era o tipo de lugar que só uma criança da região correndo pela mata conseguiria encontrar. Herman abriu a porta para mim e me mostrou como era o lugar. Não estava ruim. Parecia que ele estava morando ali há algum tempo, usando um fogareiro portátil para esquentar pedacinhos de carne e feijão. Mesmo assim, não era tão nojento quanto se poderia imaginar. Parecia ser um lugar provisório. Antes de prosseguirmos, me virei para ele. "Tenho que dizer, Herman, que esse não é o tipo de ambiente que eu imaginava que estaríamos trabalhando," falei. "Isso é," ele respondeu. "Toda essa situação não parece muito normal, então imagino que você esteja escondendo alguma coisa para mim," falei, querendo que ele abrisse o jogo. Ele me lançou um olhar cansado e abatido. Percebi em seus olhos que não estava dormindo muito. "Então, qual é a sua? Metanfetamina, maconha, cachaça caseira? O que você está aprontando?" Perguntei. "Ele precisa ficar longe das pessoas," Herman respondeu. "Ele? Ele quem?" Perguntei. Herman hesitou, depois acenou com a cabeça para que eu o seguisse. Do outro lado do prédio havia um quarto improvisado, 2 colchões apoiados em pallets de madeira. Havia um homem deitado lá, cercado por esponjas, tigelas de água e mamadeiras com comidas para beber. Herman me impediu de chegar muito perto. "Ele precisa de ajuda, então estou ajudando", disse Herman. O cara deitado nem parecia tão velho, uns 40 anos no máximo, cabelo castanho, olhos cinzentos, nariz arrebitado e rosto recém-barbeado. Ele não estava dormindo
e nem prestando atenção em nós. Só encarava o teto. Eu cuido dele e preciso de mais ajuda, continuou Herman. Se você quiser que eu troque fraldas, isso vai custar mais caro. Não foi pra isso que eu vim, tá? Falei. Você encontra o filme e eu cuido do Emmett, ele disse. Emmett? O nome dele? Belo nome, falei. Herman assentiu com a cabeça, sem esboçar um sorriso ou demonstrar qualquer traço de sarcasmo. Ele simplesmente concordou. Sim, ele tem um belo nome. O último cômodo do prédio devia ter sido uma sala de jogos em algum momento. Tinha sido esvaziado para dar lugar a algumas cadeiras, um projetor de filmes e uma tela branca. O resto da parede do fundo era só caixas. Caixas empilhadas do chão ao teto, uma após a outra. Todas elas marcadas com etiquetas de vários estúdios de cinema. Alguns ainda existentes, mas que os logotipos pareciam diferentes. O lugar todo tinha um cheiro químico antigo como óleo, plástico e amido. Herman explicou a situação. Ele tinha conseguido vários rolos de filme, a maioria de 35mm dos anos 70. Ele não pretendia convertê-los ou editá-los de forma alguma, só precisava de ajuda para encontrar um filme em específico. Quando perguntei sobre o que era, ele não foi muito prestativo. É desconfortável, ele disse. Você vai saber quando encontrar. Tá, estamos falando de algo ilegal? Algo que eu não deveria ver? Perguntei. Ilegal não, mas é algo que você não deveria ver, esclareceu Herman. Aparentemente, ele mesmo não tinha visto, então não havia como descrever. Mas Herman sabia que havia uma cópia em algum lugar nessas caixas e que eu saberia qual era quando visse. Não havia necessidade de verificar um rolo inteiro, eu saberia se era o certo. Demorou um pouco para o projetor funcionar. Tinha energia, claro, mas era preciso passar o rolo do filme de um jeito e numa ordem específica. Consultei alguns sites online e consegui descobrir como fazer. Logo, estava passando rolo após rolo, conferindo alguns minutos de cada vez antes de passar para o próximo. Herman não tinha pedido, mas fiz algumas anotações para cada rolo só para ter certeza de que catalogava tudo. Assim, não haveria dúvida sobre o quanto eu tinha trabalhado. A maior parte era material de segunda linha, cenas descartadas de filmes desconhecidos ou nunca exibidos, algumas cenas de diálogo do que parecia ser um suspense, algumas entrevistas, imagens de ambientes, esportes, até mesmo alguns vídeos caseiros. Ao final do primeiro dia, eu tinha visto talvez 1h30 de filmagem no total, talvez 2. A maior parte do tempo foi gasta trocando os rolos. A julgar pela quantidade de caixas e filmes em cada rolo, calculei que Herman tinha conseguido pelo menos 2.400 quilômetros de fitas de filmes. Não faço ideia de como ele conseguiu, mas conseguiu. No fim do dia, recebi meu primeiro pagamento em dinheiro vivo. Ele não me disse para voltar em um horário específico, apenas pediu que eu terminasse o serviço. Eu ainda não tinha muita certeza do que exatamente estava procurando, mas era dinheiro fácil, muito fácil. Voltei para casa naquele dia com os bolsos cheios, deixando uma lista de anotações para Herman revisar. Ele não revisou, no entanto, passou a maior parte do tempo cuidando do homem na cama. Ao chegar na minha casa naquela noite, não pude deixar de me perguntar em que enrascada eu estava me metendo. Eu não me iludia, havia algo de ilegal acontecendo ali. Ninguém se muda para um buraco abandonado só por privacidade. Você faz isso porque tem algo ou alguém para esconder. Mas por enquanto, o dinheiro era o que importava, mesmo sabendo que era óbvio que eu precisava ficar de olhos bem abertos. Achei que seria uma boa ideia levar algo para me proteger. Eu não tinha uma arma, só uma faca dobrável dos meus tempos de concertos domésticos. Se um dia eu me deparasse com um monstro como o Herman, preferiria não estar desarmado.
Voltei por alguns dias no esconderijo de Herman, seguindo a mesma rotina: verificar um rolo, fazer uma anotação, avançar um pouco, verificar novamente, passar para o próximo, repetidamente. Meu ombro direito começou a doer devido à minúcia de desenrolar e passar o filme pelo projetor. Na verdade, é um bom exercício. Aqueles rolos são mais pesados do que parecem, mas também me lembrou que eu tinha contas a pagar. Herman passava a maior parte do dia fora fazendo compras, sempre trazendo alguma coisa. Às vezes, comida, às vezes suprimentos, às vezes dinheiro. Certa vez, ele voltou com uma caixa de roupas para Emmett experimentar. Ele era realmente uma espécie de cuidador para aquele cara. Esvaziava o pinico, dava banho, trocava sua roupa, o tirava da cama e o colocava na cadeira de rodas enquanto trocava a roupa de cama. Às vezes saíam para passear, nenhum dos dois dizia ou fazia nada. Enquanto isso, os rolos de fitas continuavam a rodar. Em certo momento, encontrei um rolo de filme estranho. Não tinha certeza se era o certo, mas achei que não custava nada confirmar com Herman. Era um vídeo amador de uma mulher com um vestido de verão azul. Um vídeo claramente de algo de bastidores. Dava para perceber que era um set de filmagem. A mulher estava sorrindo para a câmera, ensaiando algumas falas. Então, depois de um corte rápido, ela estava do lado de fora. Sua expressão havia mudado e ela se virou para a câmera. Isso me fez parar e verificar as configurações. Eu achava que aqueles antigos rolos de filme de 35mm não tinham som, mas descobri que tem sim. Levei um tempinho para descobrir qual botão apertar, mas quando consegui, pude ouvir o que ela estava dizendo. Ela estava de pé ao sol, segurando um papel. Então, olhou diretamente para a câmera. "Guarde o filme. Por favor, guarde e não volte", disse ela. Uma voz jovem através de uma caixa de som antiga. Reproduzi a gravação, ouvindo-a mais 2 vezes. Mas havia algo em seus olhos. Algo mudava a cada reprodução, como se seu olhar se tornasse mais intenso. "Guarde o filme. Por favor, guarde e não volte, por favor", ela repetia. Aquele último "por favor", ela já tinha dito isso antes? Eu não tinha certeza. Desliguei o projetor, anotei e me levantei para chamar Herman. Quando cheguei à porta, ouvi alguma coisa, uma rajada de estática. Acabei mostrando para Herman. Enquanto fazia isso, não pude deixar de me sentir culpado. Era só um rolo de filme, mas parecia que eu estava magoando alguém, como se eu estivesse prestes a cometer um pecado capital. Herman olhou para o filme com grande interesse. A mulher repetia suas falas, balançando ao sol com seu vestido azul. Ela fazia o mesmo apelo, no mesmo tom, mas algo parecia diferente, menos sincero talvez. Tentei observar Herman em vez do filme, mas ele estava impassível e não se importava muito com a demonstração emocional dela. Assim que o filme terminou, ele se levantou. "Atriz certa, mas filme errado", ele disse, me entregando o pagamento do dia em notas amassadas e misturadas e me pedindo que eu voltasse pela manhã. Enquanto se afastava, ele sussurrou algo para o homem na cadeira de rodas, e pela primeira vez, o homem se mexeu. Pouco, apenas uma leve inclinação da cabeça, enquanto seus olhos se voltavam para mim. Não sei como sei, mas ele sorriu. Ele não podia, mas eu sei que sorriu. Eu senti. Naquela noite, não cheguei a dormir, mas sim desmaiar. Provavelmente o sono mais profundo que já tive. Sonhei, estando dentro daquele set de filmagem, na agitação dos anos 70, as calças jeans, as camisas, os cabelos, alguém tocando Kiss na cafeteria. Havia uma casa antiga na costa, homens furiosos de camisa branca e fogo, e aquela mulher,
com o vestido azul de verão. Ao final da noite, sonhei que ela se aproximava de mim. Levou as 2 mãos ao meu rosto, olhando-me nos olhos. Seus dedos eram tão frios e finos, e, ao abrir a boca para falar, o queixo se estendia, desprendendo-se do rosto, até que um crânio pálido se revelasse para mim. Por favor, a voz disse, como um som que vaza por entre os aparelhos eletrônicos em um hospital. Acordei em um suor frio. Cobri o rosto com as mãos, tentando aquecer minhas bochechas doloridas. Demorei um pouco para perceber que tinha uma nova mensagem do Herman. Ele pediu para eu levar algumas roupas extras, qualquer coisa que eu tivesse. Eu tinha uma caixa com as coisas antigas da minha tia, falecida no ano passado, que não tive coragem de simplesmente jogar tudo fora. Não era muita coisa, mas achei que poderia dar um bom uso a elas. Levei a caixa comigo e pensei que poderia terminar logo com aquilo. Havia nuvens escuras no horizonte, enquanto o sol lutava para romper a chuva. Seria um saco pegar aquela estrada de terra de volta para casa naquela noite. Mesmo em um bom dia, meus pneus tinham dificuldade para chegar até a cerca. Então, se tudo virasse um lamaçal infernal, seria um pesadelo. Pesadelo. Bastou a palavra para que aquele rosto suplicante surgisse na minha mente. Não como uma lembrança, mas como se eu estivesse ouvindo algo de muito longe. Como quando alguém diz seu nome em meio à multidão e você escuta. Fui até o local de sempre e entreguei a caixa de roupas para Herman. Ele aguardou com um aceno de cabeça em sinal de reconhecimento. Estou com um bom pressentimento sobre hoje, acho que vamos conseguir, eu disse. Herman não era muito de conversa fiada. Ele só balançou a cabeça e voltou para o lado do homem acamado. Não havia muito mais a dizer, então comecei a trabalhar. Encontrei mais alguns rolos de filme, aparentemente da mesma empresa. Reconheci alguns cenários e pessoas, mas não vi a mulher de vestido azul. Havia alguns lugares que me pareceram familiares, mas não consegui identificar de onde. Uma casa antiga na costa, uma caverna profunda, uma fogueira. Parecia algo que eu já tinha visto antes. Então, lá estava ela. Era um rolo de filme mais curto, simplesmente marcado como Amanhecer. A mulher não estava mais usando seu vestido de verão azul. Aquilo devia ter sido filmado antes. Ela estava apenas com uma camisa colorida e uma calça jeans elegante. Olá, ela exclamou animada. Sou a senhorita Anderson. Tenho 1,62 de altura, peso 51 quilos e sou uma querida. Revirei os olhos um pouco quando ela deu uma voltinha. Parecia ser algum tipo de teste para elenco. Enquanto eu me recostava na cadeira, ela relaxou os ombros. Com um suspiro, a mulher parou de fazer a encenação e deixou o rosto descansar. Você precisa que eu repita? Ela perguntou para alguém de trás das câmeras. Ouvi um ruído fora do enquadramento. Havia uma discussão. Enquanto isso, o filme continuava rodando com foco na mulher. Ela cruzou os braços olhando para a câmera. Acenou levemente enquanto esperava os 2 homens ao fundo terminarem de conversar. Ei, você aí, disse ela, olhando através da tela para mim. Não te vi outro dia? Você ainda está aí? Perguntou ela. Claro que não respondi. Apenas observei enquanto seu semblante alegre se desfazia. A conversa de fundo cessou, restando apenas a mulher e a câmera. Ela balançou a cabeça com extrema cautela, e quando falou, a câmera mal captou suas palavras. Por favor, não faça isso. O rolo do filme fez um clique, trazendo-me de volta à realidade. Foi como acordar pela segunda vez. Meu coração estava disparado, me fazendo ofegar. Levantei da cadeira para dar uma volta e me recuperar do susto, só para notar Herman parado perto da porta. Pessoa certa, filme errado, ele disse. Então, é algo relacionado a essa mulher? É isso que eu tô procurando?
Perguntei. Sim, ele respondeu seco. Olha, não que eu esteja reclamando, mas se você já sabe o que está procurando, para que precisa de mim? Você não parece estar com pressa de sair daqui, falei. Ele não disse nada. Em vez disso, largou a caixa que eu havia trazido e colocou mais algumas notas de dinheiro em cima, quase dobrando o valor do dia anterior. O homem parecia não ter a menor noção do valor do dinheiro. E de onde diabos ele estava tirando aquele dinheiro? Mas olhei de novo para aquela tela branca que antes projetava a imagem do filme e uma parte de mim quis rever a cena. Será que seria diferente desta vez? Será que a mulher diria algo diferente? Com a chuva aumentando do lado de fora, decidi fazer um pouco de hora extra enquanto ela passava. Fiquei um pouco mais e pude ver Herman depois do expediente. Vi como ele alimentava Emmett com um purê de maçã, limpando o canto da boca dele. Naquela noite, eles deixaram o passeio de lado por causa da chuva e se contentaram com Herman lendo em silêncio ao lado dele. Algum livro antigo, encadernado em couro. Revirei as caixas para ver se encontrava outros rolos marcados com o nome da senhorita Anderson, algo relacionado à mulher de vestido de verão. Demorei um pouco, mas havia mais uma. Estava marcada com o nome da mulher e a palavra talento, escritas com caneta permanente. Coloquei o rolo no aparelho, verifiquei o som e apertei o play. Dessa vez, a mulher estava em um palco, ofegante. Ela tinha feito algo, talvez uma dança? Balançava os braços ritmicamente, como se a música tivesse acabado de parar. Muito bem, senhorita Anderson, disse um homem fora de cena. Obrigado, Sr. Hampton, ela respondeu, olhando para a câmera, por um instante, mas não era como se ela estivesse olhando para a câmera. Ela estava olhando para mim, como quem reconhece alguém na plateia. Você se importaria em descrever ao meu co-roteirista por que exatamente você tem interesse em estrelar essa produção? Perguntou o homem. Acho que A Rainha das Areias Negras é uma história fascinante, disse ela. Nunca tinha ouvido falar dela antes, mas depois que li foi tão intensa, é como se o autor me conhecesse. Isso te impactou? De que forma? O homem desconhecido perguntou. Eu queria ser a rainha. Que garota não quer? Ela disse sorrindo. Não pude deixar de notar que ela tinha um leve sotaque. Não era óbvio, mas transparecia quando se empolgava. Acho que ela estava apenas fingindo um pouco, mas a empolgação era genuína. Tudo bem, já vi tudo o que precisava ver do seu talento. O papel é seu. Você será a rainha, disse o homem. Ela riu, girou e bateu palmas. Enquanto a notícia se consolidava, ela ficou segurando os ombros com uma expressão de frio. E a filmagem continuou. Passos desapareceram ao fundo, deixando-a sozinha sob os holofotes. Por alguns minutos, éramos apenas ela e eu. Então, ela olhou para a câmera. Com licença, disse ela. Está um pouco frio. Você tem algo que eu possa pegar emprestado? Esperei que alguém respondesse, mas ninguém respondeu. Ela acenou para a câmera. Oi, ela disse. Você pode me ajudar? Em um impulso de resposta, eu falei. Você está falando comigo? Perguntei. Sim, você. Não vejo mais ninguém por perto. Ela disse. Você não está me ouvindo, não pode estar. Retruquei. Claro que sim. Ela respondeu. Ok, então se você está me ouvindo mesmo, repete essa frase. Acabou o Covid-19. Falei. Achei que estava falando com uma gravação, mas ela fez parecer tão natural. No entanto, essa seria a única coisa que ela não poderia dizer. Afinal, foi filmado antes dos anos 70. Não tinha acontecido a pandemia de Covid naquela época. O rolo do filme fez um clique e parou. Me levantei. Estava sentado há muito tempo, então estiquei as pernas. Fui ver Herman quando senti algo no ambiente.
Os pelos do meu braço se eriçaram e um arrepio percorreu minha nuca. Ouvi um clique quando o rolo do mesmo filme começou a girar novamente. Desculpe, se você puder me dar algo para me proteger desse frio, eu repito o que você me pediu para repetir. A mulher voltou a dizer. Voltei-me para a tela. Lá estava ela, mais perto da câmera agora, enquanto os fotogramas passavam rapidamente. Inclinei-me e peguei a primeira coisa que consegui alcançar na caixa de roupas da minha tia. Um casaco azul. Um pouco excêntrico, mas era alguma coisa. Tipo isso aqui? Perguntei. Claro, pode ser. Gostei da cor, disse ela. Aproximei-me da tela, agarrando o tecido como se fosse minha tábua de salvação. A eletricidade no ar fez meus olhos lacrimejarem. Cheguei mais perto da tela, estendendo o casaco como se estivesse dando um pedaço de carne para um tigre. O tecido ficou tão brilhante que precisei fechar os olhos, e mesmo assim, sua silhueta ficou gravada em minhas retinas, projetando uma figura marrom pálida na escuridão atrás dos meus olhos. O casaco se esvaiu da minha mão quando um dedo frio a tocou. Obrigada, disse a mulher com um pouco de dificuldade. Mas antes de falar, estou morrendo de curiosidade. Recuei, protegi o rosto e olhei para frente. Através dos meus olhos marejados, vi a mulher se envolver em algo azul. E, apesar das cores indefinidas e da iluminação instável, pude ver seu sorriso. O que é esse tal de Covid? Dessa vez, o rolo do filme não apenas parou, ele se partiu. O rolo foi cortado em dois e as lâminas se estilhaçaram na máquina com um rangido metálico. Havia fumaça e pude ver uma das luzes laterais ficando vermelha. Desliguei da tomada e me apressei para salvar o rolo, mas mal conseguia tocá-lo sem queimar os dedos. Segundos depois, Herman entrou na sala. Ele correu até o projetor, me empurrando para o lado. Fez isso casualmente, mas parecia que não tinha noção da própria força, quase me derrubou. Herman verificou o rolo e a capa, retirou o que restava do filme e jogou no chão. Continue, disse ele enquanto limpava o carretel. Encontre-a. Pra quê? O que você vai fazer? Perguntei. Não é da sua conta, ele respondeu. É da minha conta. Nunca vi nada parecido. Nunca. Quero saber o que diabos estamos fazendo, argumentei. Não. Volte a trabalho, ele respondeu. Eu não vou, comecei a dizer indo embora, mas ao chegar na porta, ele bloqueou o caminho. Saquei minha faca. Não ia arriscar. O problema com um cara como o Herman é que você não consegue fazer nada para escapar do alcance dele. Ele caminhou até mim, calmo como sempre, enquanto eu o atacava freneticamente. Ele tirou um pedaço grosso de arame do bolso e o enrolou na mão como se fosse fita adesiva. No momento em que ele estava perto o suficiente para eu conseguir acertá-lo, me lancei para o ataque, mas ele recuou e no instante seguinte, uma dor aguda explodiu na lateral do meu rosto. Em algum momento, ele pegou um rolo de filme e me acertou na cabeça com ele. Fiquei tão surpreso que perdi todo o impulso. No instante seguinte, ele tinha uma mão no meu pulso e a outra na minha garganta. Fui arremessado ao chão com uma força que chicoteou meu pescoço. Meu mundo escureceu por um segundo, enquanto eu perdia o fôlego. Vamos terminar isso hoje à noite. Você tem que fazer isso, disse ele. Por quê? Por que você precisa de mim, cara? Perguntei. Porque ela tem medo de mim, ele respondeu. Depois, pegou minha faca, a dobrou e a colocou no bolso. Pegou meu celular, minha carteira, tudo. E quando finalmente me soltou, deixou bem claro que não me deixaria sair de lá até que tudo estivesse resolvido. Procurei por mais rolos com o nome da mulher, mas não encontrei nenhum. Revirei 6 caixas apenas lendo os nomes na lateral. Herman
Achou que eu estava enrolando e me fez dizer os nomes dos rolos em voz alta. Rolo de teste número 5, captura na beira do penhasco, 6-8, ambiente da estrada, narração, captura de paisagem, cena do restaurante, capa de diálogo. E então, bem no final, encaixado entre 2 rolos muito maiores, tinha um que chamava O Fim da Eternidade. Isso me chamou a atenção. Mostrei a capa para Herman. Ele foi até lá para conferir. Coloca esse para rodar. Emmett quer ver isso, disse ele. E se eu não quiser? Falei já irritado. Então eu te mato e contrato outra pessoa, Herman disse, cerrando o punho, enfatizando o arame que envolvia sua mão. Ele não estava brincando. Ele se virou e saiu, fechando a porta atrás de si. A chuva lá fora intensificou-se, batendo com força no telhado de metal. O que eu pensava que seria uma chuva passageira transformou-se numa tempestade. As árvores balançavam lá fora, roçando na lateral das janelas como um gato tentando entrar. Eu precisava tentar alguma coisa, não sabia o que ia acontecer, mas fosse o que fosse, eu não queria que acontecesse. Havia um aperto no meu estômago que eu não conseguia explicar. Então, peguei uma das cadeiras, encostei-a na maçaneta da porta e coloquei o rolo. Talvez eu conseguisse me antecipar ao que estava prestes a acontecer. Liguei o projetor novamente. Era o comecinho do filme. A imagem parecia diferente das outras, mais nítida. O preto não era apenas preto, era como se não houvesse cor nenhuma. Então, apareceu uma cena inicial com a senhorita Anderson caminhando ao longo de um penhasco. Ela usava uma jaqueta azul. A jaqueta azul da minha tia. Corri até a tela, sentindo a eletricidade crepitar nos meus ouvidos. Era ensurdecedor, mas eu não ligava. Moça, não sei o que é isso, mas ele está vindo. Não sei o que ele quer fazer com você, eu disse tentando avisá-la. Ela voltou sua atenção para a câmera e piscou, como se pudesse ouvir o pânico na minha voz. A mulher falou com um leve atraso. Saia daqui, disse o alto-falante do projetor. Corra! Não consigo, eu estou preso. Esse cara é... Falei. Um monstro, eu sei. Ela respondeu, olhando para o lado, depois de volta para a câmera. Então, estendeu a mão. Ela flutuou pela tela, alcançando-me como uma luz brilhante. Eu peguei sua mão. Por aqui, disse ela. Vamos. Senti uma pulsação forte, mas não era meu coração. Eram passos. Virei a cabeça para trás, bem a tempo de ver uma sombra pairando sobre mim, e num instante fui arremessado para o outro lado do cômodo. Bati com o ombro no chão com um estalo. Eu não tinha ouvido Herman arrombar a porta. Ele puxou o arame entre as mãos como se fosse apenas um fio e o enrolou na mão estendida da mulher. Ele fez isso com tanta suavidade, como se tivesse praticado a vida inteira para aquele único movimento. Eu nunca tinha visto nada igual. E antes que eu pudesse dizer não, ele puxou a mulher para fora da tela. Jamais esquecerei os sons, seus gritos ecoando pelos alto-falantes do projetor enquanto ela implorava para que ele parasse. Vi seu braço reluzente se tornar opaco, sólido e real. E no instante em que sua cabeça atravessou a tela, os alto-falantes queimaram e pararam de funcionar, deixando-a se debatendo freneticamente no chão, como um animal ferido. Aquela mulher, antes dentro de um filme, foi arrancada da luz e trazida para a realidade de escuridão como carne e osso. Herman a ajudou a se levantar. Enquanto ele fazia isso, vi o homem na cadeira de rodas perto da porta. Só que dessa vez, ele estava em pé e claramente interessado no que estava acontecendo. Procurei uma arma, algo, qualquer coisa. Tentei arrancar a perna de uma cadeira, mas não consegui soltá-la. Vi a mulher com a jaqueta azul da minha tia olhar para os olhos de Hammett e, num instante de reconhecimento, algo aconteceu. Ouvi um não dela,
da pessoa que falava já sem voz e de dentro da minha cabeça. A mensagem reverberou pelo meu corpo enquanto Herman apertava o arame em seu pescoço. É difícil explicar a sensação. Eu conseguia vê-la na tela, e de novo quando eu fechava os olhos, e de novo quando os abria. Era como se eu estivesse assistindo a todos os cenários se desenrolarem ao mesmo tempo, e em cada um deles, a mulher fracassava. Me sentia puxando a perna de uma cadeira e ao mesmo tempo não conseguia. Eu ataquei Herman e ao mesmo tempo não ataquei. Ele a matou e ao mesmo tempo não matou. Ela se soltou, mas ao mesmo tempo não. Em um desses cenários, conseguimos atravessar a tela. Houve risos, talvez uma casa no subúrbio, mas foi apenas um lampejo de memórias, como acordar de um sonho, uma possibilidade entre muitas. E falhou. Então eu estava de volta no chão, tentando desesperadamente virar meu maldito ombro do jeito que eu queria. Mas a cada imagem, a cada sensação, a memória se sobrepunha aos meus olhos, transformando minha visão em um borrão de movimento, sombra e contorno. E uma coisa permanecia durante todo esse tempo: aquele não. Foi gritado 1000 vezes, de 1000 maneiras pela mulher, e era como uma faca fria penetrando cada vez mais perto do meu coração, até finalmente parar. Eu estava no chão, ofegante, a perna da cadeira não se soltou, o cabelo da mulher virou pó, restando apenas um crânio cru. Emmett encarava suas órbitas vazias, sorrindo, seus olhos claros e exuberantes, os braços estendidos em um abraço. Herman apertou o arame no pescoço dela com mais força, fazendo o crânio se soltar e cair no chão com um baque seco. Nada além de cinzas e uma jaqueta azul restou. Emmett se virou para mim, quase com alegria. Acho que você merece descansar. Você está muito cansado, disse ele pela primeira vez. Não havia sonhos me esperando naquela noite. Nem calor, nem vozes na escuridão, nem casa no penhasco. Apenas uma longa escuridão, esperando-o pela manhã. Eu ainda estava no chão quando o sol rompeu as nuvens. Um único raio de sol atravessou as janelas, acariciando meus olhos. Me sentei, com o peito pesado. Sob o sol da manhã, tudo parecia tão normal. Apenas caixas e um projetor. Herman e Emmett haviam limpado a poeira e a jaqueta azul. Saí cambaleando pela porta, com o pescoço parecendo feito de chumbo. Herman estava no quarto ao lado, empacotando as coisas dele. Parecia que estavam indo embora. Emmett estava lá fora. Eu conseguia vê-lo através de uma janela manchada de gordura. Herman olhou para mim, mas não disse nada. Quando passei por ele, ele colocou a mão no meu ombro. Espera. Ele me devolveu o celular, a carteira e até a faca. Olhei para ele, pensando se deveria ou não cravar a faca em seu pescoço. Eu simplesmente não sabia mais o que fazer. Ele quer falar com você lá fora, Herman disse. Emmett estava lá fora, aproveitando a luz da manhã. Ele estava de ótimo humor, estalando os dedos e batendo os pés. Seu sorriso não o abandonou quando se virou para mim. Bom dia. Um dia esplêndido, não acha? Disse ele. Desdobrei minha faca e levantei a mão, pedindo silenciosamente que ele mantivesse distância. O que você fez com aquela mulher? Eu perguntei nervoso. Você quer dizer a atriz? Ele riu, girou, como a senhorita Anderson tinha feito na última fita, e depois voltou a me encarar. Seus olhos eram tão intensos, eu quase podia vê-los pulsando. Ela morreu há quase 30 anos. Há muitas notícias sobre isso por aí. É verdade. Ele riu. Agora, sobre o seu pagamento, não tenho dinheiro para lhe pagar, mas vamos ver o que podemos fazer. Ele continuou, ponderando por um instante, olhando para minha faca e depois voltando a me encarar. Talvez eu devesse te lembrar
Daquele bilhete de loteria que você tem na sua carteira, disse ele. Você deve ter se esquecido dele. Acho que o prêmio é bem alto. Ele disse. Não tenho nenhum bilhete de loteria na carteira, falei. Tem certeza? Ele perguntou. Eu tinha certeza, mas agora que ele tinha mencionado, minha certeza se esvaiu. Era uma sensação estranha, como se eu tivesse certeza de duas coisas ao mesmo tempo. Mas olhando na minha carteira, lá estava. Mas era um daqueles bilhetes de raspadinha, não de loteria. Você deveria raspar isso. Afinal, você tem uma faca, disse ele. Ou eu poderia te matar, eu também poderia fazer isso, falei. Você poderia tentar, ele disse. Eu realmente pensei em matá-lo. Mas qual seria o sentido? A mulher não estava mais lá. Ele tinha conseguido tudo o que precisava daquele rolo de filme. Fiquei olhando fixamente para minha carteira por um segundo, tentando entender se eu era mesmo tão esquecido assim. Então, Emmett passou por mim, como se soubesse que eu não ia matá-lo. Vai ser um dia maravilhoso. Aproveite enquanto dura, ele disse. A última coisa que vi deles foi Herman largando uma caixa no chão e jogando um rolo de filme dentro dela. Emmett apareceu com as mãos nos bolsos e, num piscar de olhos, a caixa estava em chamas. Eu não vi o fogo começar. Foi mais como se algo tivesse mudado, como se o ar ao redor da caixa tivesse sido substituído por chamas. Deu dor de cabeça e eu quase conseguia ouvir o rolo do filme, ainda girando na minha cabeça. E se eu prestasse bastante atenção, ainda conseguia ouvir aquela voz dizendo: não. Eu me afastei, entrei no meu carro e raspei o bilhete. Super prêmio de 1 milhão. Queria dizer que liguei para a polícia, ou que contei a todos que conhecia. Mas, honestamente, não fiz isso. Não havia nada que eu pudesse fazer que alguém acreditasse. Mas aquele bilhete era algo real. Algo que se podia tocar e usar, sabe? Foi o suficiente para me convencer de que tudo o que eu tinha sentido ou visto era algo que eu podia tentar esquecer. Já faz tanto tempo desde aquela noite agora. Pesquisei os artigos sobre a senhorita Anderson e, de fato, ela faleceu na década de 90, pouco depois de dar à luz a seu único filho. Alguém cujo nome os artigos nunca mencionaram. Suponho que por questões de privacidade. Foi descrito como um acidente bizarro, algum tipo de reação alérgica que ela teve a uma infestação de traças em sua casa. Desde então, me recuperei. Essa quantidade de dinheiro, mesmo que para muitos pode parecer pouco, me levou muito longe. Não o suficiente para me aposentar, mas o suficiente para aliviar minhas preocupações por um tempo. Eu poderia abrir meu próprio pequeno negócio e alugar um lugar decente para morar, pagar minhas contas médicas, inclusive. E estou apenas começando, mas as coisas estão indo bem até agora. Nunca contei isso a ninguém pessoalmente, e acho que nunca contarei. Mesmo agora, ainda sinto uma culpa intensa, e nem sei o porquê. Acho que nunca vou entender de verdade, e acho que nem deveria. Acho que no fim das contas, eu só tinha que fazer meu trabalho e seguir minha vida. Ou talvez eu não devesse estar lá de jeito nenhum. Talvez ninguém estivesse. Até a próxima. Obrigado.